Tem gente que nasce inacabada, não no sentido médico, no sentido existencial. Como se o universo tivesse começado a esculpir uma pessoa e parasse no meio. Deixasse ferramentas onde deveriam estar mãos. Deixasse lâminas onde deveria estar toque. E a pergunta nunca é: quem fez isso? A pergunta é: o que você faz quando sua própria existência é um perigo? Quando amar significa machucar? Quando pertencer exige que você seja útil, mas sua utilidade eventualmente sangra? Mary Shelley entendeu há 200 anos. Monstros não nascem, são criados. E às vezes não pelas próprias mãos, mas pelos olhares. O inventor de Edward Mãos de Tesoura chega com uma caixa. Fala que ia esperar até o Natal, mas não conseguiu. A impaciência é quase ternura. Abre, mostra as mãos. Mãos humanas, de verdade, dentro da caixa. Edward quer tocá-las, quer entender, quer tocar no que finalmente o completaria. E naquele instante exato, o coração do inventor para. Ele cai no chão, morto. As mãos destroçadas pelas tesouras. Feridas, inúteis. Deitadas ao lado do Criador que não conseguiu esperar o Natal. Frankenstein já sabia em 1818. Victor fugiu da criatura por rejeição visceral. Criatura que poderia ter sido qualquer coisa, virou monstro pela forma que foi tratada. O inventor de Edward não fugiu. Amava. Queria dar completude. Queria compartilhar a alegria. Ele morreu tocado pelo que criou. Tempo indefinido passa. Solidão não tem calendário. Até que a sociedade bem intencionada sobe a colina. Peg Boggs encontra Edward e vê um projeto incompleto. Pobrezinho sem mãos. Decide ajudar do jeito que pessoas bem intencionadas ajudam. Integração forçada. Traz ele para a vizinhança suburbana perfeita. Casas coloridas, gramados simétricos, famílias sorridentes. Salvação pela normalização. Sem perguntar se Edward quer. Sem perguntar se está pronto. Edward vai dormir no quarto de Kim. Ela está fora, num acampamento. Mas a presença dela está ali, nas fotos, nos objetos, nas memórias das paredes. Ele olha aquelas imagens com reverência silenciosa. Encantamento. Como quem vê uma janela para um mundo impossível. Ainda não é amor, é predisposição. Como se algo nele já soubesse que aquele rosto mudaria tudo. Kim volta mais cedo que o previsto. Entra no quarto sem saber que há alguém ali. Eles se assustam, os dois, ao mesmo tempo. Freud tinha uma palavra para isso. Das Unheimlich. O infamiliar. Não é o completamente estranho que assusta. É o quase familiar, com algo levemente deslocado. O que deveria ser conhecido, mas tem uma falha que gera inquietação. Edward tem rosto humano, olhos, fala, quase convence. Mas o metal onde deveria estar carne trai tudo. Essa quase-humanidade perturba mais do que um monstro óbvio. Porque o monstro você categoriza. Edward não cabe em caixa nenhuma, fica no limbo. 3 tipos de olhar surgem nessa história. Kim, que primeiro teve medo. Peg, que primeiro amou. E o povo que sempre usou. No começo, a novidade supera o desconforto. As vizinhas rodeiam, curiosas, tocam, cuidado com as tesouras, riem nervosas. E começa algo mais sinistro que simples curiosidade. Foucault escreveu sobre sociedades disciplinadoras, sobre como comunidades vigiam, julgam, moldam. A vizinhança não aceita a diferença. Tenta normalizá-la. Você deveria abrir um salão. Você tem tanto talento. Você poderia ser tão útil. Cada frase é uma tentativa de encaixar, de disciplinar. Edward pode existir, desde que sirva. A vigilância é constante. Cortinas se mexem, sussurros nas esquinas, olhares avaliando. Ainda é útil? Ainda é seguro? E então Joyce vê outra utilidade possível. Tenta seduzi-lo. Tira a roupa esperando correspondência. Edward, na inocência, comenta com a família Boggs.
sem malícia, porque não sabe que deveria esconder. Joy se vira. Eu sempre soube que tinha algo errado com ele. Martin Buber, filósofo judeu, separava dois tipos de relação. Eu-isso. Pessoa como objeto, ferramenta, meio para fim. Eu-tu. Reconhecimento de outro como sujeito pleno. Joyce encarna o eu-isso, em sua forma mais nua. Edward serve enquanto é objeto. No segundo em que a envergonha, sem intenção, vira ameaça. E não é só ela, todos. Joyce o objetifica pelo desejo. As vizinhas pela utilidade. Jim pela manipulação. Ninguém vê Edward. Todos veem o que podem tirar dele. Sartre escreveu sobre isso. O olhar que transforma, que rouba a liberdade. Edward vira fragmento. Pedaços de expectativas contraditórias. Perde a si mesmo nos olhares alheios. Quando para de produzir valor, quando o sangue substitui a arte, a sociedade mostra os dentes. Kim começa a ver além das tesouras. Vê como a vizinhança o explora. Como Jim o trata com desprezo. Como Edward, apesar de tudo, permanece gentil. Edward passa a viver em função dela. Protege, observa, sente. O amor dele é devoto, platônico, absoluto. Ela, por outro lado, ainda o vê parcialmente como curiosidade. Há lampejos de eu-tu, mas o desejo pleno ainda é incerto. Quando Jim o convence a arrombar a própria casa, Edward só quer ajudar Kim. Quer pertencer. Quer proteger. O alarme dispara. Edward fica preso. Kim tenta ajudá-lo, mas Jim a arrasta à força. Depois, ela pergunta: "Por que você fez isso?" E Edward responde: "Porque você pediu." 3 palavras que resumem tudo. Amor sem cálculo, sem esperança de retorno. O remorso que surge não é culpa de amor egoísta, mas reconhecimento tardio da humanidade que ela não pôde abraçar naquele instante. No Natal, enquanto Kim e Peg enfeitam a casa por dentro, Edward está do lado de fora, esculpindo gelo. Flocos caem como neve artificial. Kim sai, vê a neve, dança sob os flocos, olha para ele. Pela primeira vez, não vê as tesouras. Vê o que elas criam. Vê o coração bom, reconhece o quão profundamente ele a ama. É eu-tu, reconhecimento de Edward como sujeito, humano, completo. Mas ainda não é amor pleno dela. É admiração, compaixão, talvez arrependimento pelo que antes tentou manipular. Buber dizia que eu-tu não se programa. Acontece. Momento de graça onde outro deixa de ser objeto e vira presença. Essa cena é o coração do filme. Tudo que vem depois apenas confirma o que nasceu ali. Mas o mundo não permite que esse momento dure. Jim aparece, ameaça. No susto, as tesouras cortam Kim. Acidente, sempre acidente. Mas sangue é sangue. E pela primeira vez, alguém que machuca Edward sente remorso genuíno. Kim se arrepende do assalto, de não ter visto antes. Nesse momento, Kim escolhe, termina com Jim. Não por Edward diretamente, por ela mesma. Porque viu a violência, o controle, a mesquinhez. Jim não aceita. Homens assim nunca aceitam. Expulsa Edward aos gritos. Edward sai revoltado, corta as roupas que usava em fúria silenciosa, como quem retira uma camada humana que nunca lhe pertenceu. O peso de não ser humano o faz sentar-se na calçada de alguma casa. Exausto de tentar. É quando o cachorro peludo aparece. Senta ao lado de Edward como se entendesse a exaustão. A presença silenciosa do cão mostra a Edward que ele não consegue ver por conta do excesso de pelos cobrindo sua visão. Num gesto suave, Edward corta o pelo. Os olhos do cachorro aparecem. Ele olha para Edward, lambe o rosto dele com carinho e atravessa a rua. Vai embora. Aquele foi o único momento de eu-tu puro. Edward ajudou. O cachorro agradeceu, sem expectativa, sem instrumentalização, sem necessidade de Edward continuar sendo útil. Gratidão sem dívida, conexão sem posse.
o cachorro soube fazer o que ninguém mais soube: receber ajuda e ir embora, sem transformar Edward em coisa. Talvez por isso Edward volta naquela mesma noite para a casa dos Boggs. Não sabe se pode, mas precisa. E talvez por causa disso, por um olhar que o viu sem medo, Edward decidiu tentar uma última vez. Kim está lá. Tensão no ar. Coisas não ditas. Me abraça? Ela pede. Edward diz que não pode. Vai machucar. Mas ela encontra jeito. Abraça de frente, cuidadosa com as lâminas. Por um momento, frágil, temporário, a reciprocidade. Há toque que não é ferramenta, não é performance, só conexão. Sartre falava dos olhares que nos transformam em objetos. Mas aqui, no abraço impossível, Edward volta a ser sujeito, pessoa. Ele não sabe o que fazer. Fica imóvel, como se o corpo inteiro precisasse reaprender o que é ser tocado sem ferir. Mas a vida suburbana não permite milagres. Jim volta. Kevin, o irmão de Kim, atravessa a rua sem ver o carro. Edward empurra o menino, salva. Mas as tesouras cortam sem querer. Kevin grita por socorro, não de dor, de susto. Vizinhos surgem, cercam, acusam. E o que o mundo vê não é o Salvador, é o monstro com as lâminas ensanguentadas. Foge, Kim pede. Edward foge. Corre pelas ruas, entre luzes de Natal e janelas se fechando. As mesmas pessoas que o aplaudiam agora o caçam. A perseguição leva ao castelo. O mesmo lugar onde tudo começou e onde tudo vai terminar. O policial simpático, aquele que perdeu o sono preocupado com Edward, atira para o alto para despistar a turba. Pequena misericórdia num mundo cego pelos padrões, sem qualquer respeito pelas diferenças. Edward se refugia entre as sombras, cercado pelos fantasmas das coisas que tentou ser: filho, amigo, homem. Kim chega logo depois, desesperada. Jim a segue, armado, e ataca querendo matar. Edward defende Kim. As tesouras fazem o que sempre fazem, e Jim cai morto com um furo no peito. O sangue que se esvai dele é o reflexo do tempo que se esgota até a turba chegar sedenta por sangue. E nesse espaço de tempo, Kim encara Edward. O rosto dele é um mapa de dor, o homem e o monstro convivendo na mesma pele. Ela se aproxima e o beija. Eu te amo. Edward vivencia o amor, não à distância, não em encantamento silencioso, real, correspondido, presente. A tragédia não é só o mundo que os separa, é que o amor de Edward sempre foi absoluto, enquanto o de Kim nasce ou se confirma tarde demais, entre remorso, reconhecimento e desejo impossível. E é justamente quando Edward consegue vivenciar esse amor que não pode mais viver, com ela, no mundo, sendo pessoa. Então Kim faz a única coisa que resta, desce, encontra a turba, mente. Ele morreu. Salva com mentira, com distância, com separação que dói, mas protege. O mundo acredita, porque é mais fácil acreditar no fim do que entender o que não cabe em palavras. Edward fica no castelo. Kim volta ao mundo. Ela tenta manter eu-tu à distância. Guardar Edward como tu na memória enquanto vive no mundo de issos. Mas eu-tu exige presença. Sem presença, vira lembrança. E lembrança vira lenda. Talvez por isso ela conta a história décadas depois, tentando manter vivo aquele momento sob a neve, onde Edward era tu, onde ela cruzou a fronteira. Mas contar a história é também reescrevê-la. Ela nunca volta. E talvez não seja por falta de coragem. Talvez seja porque subir significaria confrontar a pergunta que ela nunca pode responder. Ela realmente o amava? Ou reconheceu tarde demais a humanidade que explorou, manipulou, deixou presa? Havia amor no beijo? Ou havia a Deus? Foucault estava certo sobre sociedades disciplinadoras. Elas não destroem o diferente diretamente.
tentam normalizar. E quando a normalização falha, expulsam. E quando a expulsão é completa, esquecem. A tragédia não é o mundo os separa. É eles chegaram a tempos diferentes. Não existia nenhuma configuração onde os dois ficavam juntos e vivos. O beijo pode ter sido amor ou adeus. O abraço que foi real, mas insuficiente. O eu te amo, que talvez fosse gratidão chamada de paixão. Buber dizia que mundo de isso é necessário. Não dá para viver só em eu-tu. Você enlouquece. Mas o mundo só de isso é inferno. Edward viveu no mundo de issos, exceto por momentos. O inventor, o policial, o cachorro na calçada, Kim sob a neve. Mas momentos não bastam. E talvez a pergunta não seja por que Kim não voltou. A pergunta é: quantas vezes por dia tratamos alguém como isso quando poderia ser tu? Quantas vezes normalizamos, disciplinamos, objetificamos, porque é mais fácil do que reconhecer a humanidade desconfortável na nossa frente? Porque no fim, Edward continua no castelo, cortando gelo, criando beleza que ninguém testemunha. Porque ele nunca aprendeu eu isso. Só conhece tu. Ama Kim décadas depois. Cria neve para a cidade que o expulsou. Não porque espera algo, porque é o que tu faz. Tu não calcula, não instrumentaliza, só é. E talvez essa seja a maior tragédia. Não que Edward era diferente, mas que ele era genuíno num mundo de instrumentalização.